E esse vídeo serve para provar que a igreja não ressuscita na frente dos profetas, a igreja não vai ser tirada do tempo da grande tribulação, para provar isso também. Mas vamos para os textos. Para nós entendermos o que eu estou falando, nós vamos precisar ler Isaías 24, versos 21 e 23, Isaías 25 inteiro, uma leitura rápida, só para vocês pegarem a ideia e o contexto de Isaías 24, para vocês entenderem que é uma ideia, é um contexto. E Isaías 26, alguns textos. Não sei se você já leu. Se você já leu, passou batido, mas você vai entender. E na verdade, você pode continuar lendo Isaías 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34, que vai ser praticamente como se fosse um só capítulo. O Senhor vai falar ali de ressurreição antes dos 1000 anos, ressurreição depois dos 1000 anos, vai voltar para falar do tempo da grande tribulação. Não vai estar tudo de maneira linear, mas é como se fosse sim uma linha do tempo e um capítulo, uma perícope. Ok? Só para recapitular, para você entender. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. O 7º dia ele separou porque é um dia diferente de todos os outros. Aí, lembra daqueles argumentos que a gente fala aqui no canal desde o Japão? Deus não precisava de 6 dias para criar o mundo, e muito menos do 7º para descansar. Ele fez isso para nos deixar uma parábola. Ele é o Todo-Poderoso. Poderia ter feito tudo num dia só, mas ele organizou tudo para que ficasse uma mensagem para a gente. E depois disso, que estava tudo em oculto, mas Deus já deixou para a gente ali uma revelação que haveria de ser destrinchada pelos profetas. Os profetas iriam começar a descortinar, a revelar. Sempre o 7º dia, o descanso, o Shabat, ele vai sempre apontar para um descanso. Ele vai sempre se conectar com o 7º dia da criação, que é um descanso milenar na Terra. E aí vem o profeta Isaías, e esse profeta é espetacular em falar do milênio. Precisa de outros profetas, tem revelações contidas em outros profetas que não estão no profeta Isaías, mas o profeta Isaías é chamado de profeta messiânico. É o que mais fala do reino de Cristo e é o que mais nos dá a entender que esse tempo de descanso na Terra seria um período de 1000 anos. É o que mais nos dá a entender. Mas precisaríamos de outros textos, né? Principalmente do livro da lei. Um dos textos principais está no Salmo 90, onde Deus fala dos tempos. Ele fala de eternidade, da vida do homem, né? Que chega a 70, quando muito 80, e depois disso é só enfado. Tem revelações aí também. E aí ele fala que aos olhos de Deus, um dia é como 1000 anos, não é por acaso. Não é apenas para falar que Deus ele enxerga o tempo de uma maneira diferente da nossa e o 1000 foi ali só para dar um exemplo. Claro que não. Um dia para Deus é como 1000 anos. E Pedro ainda completa lá no Novo Testamento, 1000 anos como um dia. Então, a gente sabe que aqueles dias da criação eram referentes a cada dia 1000 anos. E aí vem o profeta Isaías e começa a falar de descanso. E um dos capítulos-chave dentro do profeta Isaías, Isaías capítulo 11. Você vai ler, falando que o leão comerá palha com o boi. Não está escrito que o leão vai comer o boi. Isso acontece aqui agora, por causa do pecado. Mas no milênio de Cristo, o leão comerá palha com o boi. Veja que o leão não vai comer o boi e nem eles vão comer carne de outras pessoas. E aí uma criança vai brincar com esses animais, até com uma serpente. Uma criança vai poder brincar, serpente que é a figura do maligno, né? Mas a serpente não vai ser danosa no milênio. Se você não conhece, você vai ficar sabendo agora. Se você conhece, é para relembrar. E vai ser muito importante isso. Isaías 11, vamos ler aqui o verso 9. Diz assim: Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Verso 10, presta atenção aqui, que aqui está a chave. Naquele dia, essa é uma expressão profética para falar do milênio, na maioria das vezes, ou em todas as vezes que essa expressão naquele dia aparece, Deus está se referindo ou ao milênio ou a um tempo pertinho do milênio. Naquele dia, recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. Presta atenção aqui agora. Ó. E a glória
lhe será morada. Aí você lê isso daqui, não tem revelação nenhuma. Assim, Deus está completando aqui uma ideia falando que a glória lhe será morada, ou seja, o Senhor vai morar na glória. Não é isso que está escrito. É um erro de tradução. Graças a Deus pelos aplicativos que têm as palavras hebraicas. Graças a Deus. E se eu fosse mais prudente, eu poderia até já saber ler o hebraico. Mas os aplicativos nos ajudam. Olha o que está escrito no original. A palavra glória aqui, ela tem, glória. Apareceu. Lhe será morada. A palavra morada não tem. Quer dizer, algo aparece na tela aqui. Mas olha o que aparece na tela. Cliquei na palavra morada, apareceu na tela. Sabe o que está escrito aqui? Aqui é o nome de Noé. Eu sei que Noé é Noah, mas aqui está falando de algo. Aqui, Noah. Está fazendo uma referência ao nome de Noé, que é descanso. Então a palavra descanso está aqui. Olha só, descanso. Eu sei que descanso é Shabat, mas Noé também é um descanso. Então está apontando para um descanso. E o que então a Escritura está dizendo? E você pode comprovar isso em outra tradução que eu não tenho aqui nesse aplicativo. Naquele dia, recorrerão as nações à raiz de Jessé, e glorioso será o lugar do seu descanso. Aí revelou. Ou seja, quando as nações da terra recorrerem ao Senhor Jesus, será glorioso o lugar do descanso dele. E aí dentro do profeta Isaías, quando você busca a palavra descanso, aí você tem a revelação completa. Por exemplo, Isaías 14, depois que o rei da Babilônia cai, a terra entra em descanso. Não só a terra, a natureza e tudo, está lá em Isaías 14. Mas não é o Nabucodonosor. Nabucodonosor está sendo usado como uma figura, como uma parábola. Não é à toa que ele é o cabeça da estátua de Nabucodonosor. E lá nos pés, quando a pedra bate nos pés da estátua, é a vinda de Jesus e do seu reino. Toda a estátua se desfaz, a pedra se torna um grande monte. E esse grande monte está sendo falado em Isaías capítulo 2. Que as nações que nos últimos dias a casa do Senhor se elevará sobre um grande monte e as nações irão para lá aprender do Senhor. É o milênio. Importante, né? Isso é importante porque dá contexto a tudo que eu vou falar. Agora, nós precisamos cair nos capítulos que revelam as coisas que eu prometi que ia falar. Não é só isso, tem muitos capítulos importantíssimos dentro do profeta Isaías. Se você fazer um estudo mais aprofundado. Mas esses foram para a gente, esse exemplo aqui, esses textos que eu falei, eles serviram para a gente remontar o contexto, né? Agora vamos para os capítulos que eu falei. Isaías 24. Isaías 24, do 21 ao 23. Ainda bem que esse daqui não é longo. Naquele dia, o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. Entendeu? Aqui, no céu, as hostes celestes e os reis da terra na terra. Esse, nos céus, são os anjos, os demônios que serão castigados. É a atuação deles dentro da última semana. Eles serão castigados. E os reis da terra na terra, porque aí vai ter os reis da terra que reinarão sobre todos os outros, serão os 10 reis, né? Os mais importantes, as 10 nações, comandada pelo chifre pequeno, vão ser castigados. Verso 22. Serão ajuntados como presos em masmorra e encerrados num cárcere e castigados depois de muitos dias. Olha só. Depois de muitos dias. Eu sei que a besta e os reis da terra, eles serão lançados vivos no lago de fogo, mas serão julgados antes. Só que tem muitos da besta, dos reis da terra, tem muitos que morrerão em conflito. Esses que morrerão só ressuscitarão
1000 anos depois. Então eles vão ficar presos e serão castigados depois de muitos dias, junto com os demônios, com os anjos, os principados de Satanás, que serão presos, aprisionados e castigados e julgados lá no grande trono branco. Isso está sendo falado aqui, eu só me adiantei. Então, é um mistério, está escondido. Nós lemos isso daqui, ainda que nós temos o Novo Testamento, fica em oculto se a gente não meditar. Aí o verso 23, claramente o Senhor vai falar do tempo da grande tribulação. Ó. A lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém, perante os seus anciãos haverá glória. Pronto, é o principal do capítulo. Só para vocês entenderem que o Senhor está falando que muitos vão ser aprisionados e castigados depois de muitos dias. Ou seja, esses daqui, o reino de Cristo foi estabelecido. Você tem que entender, né? Sol, lua, estrelas, está aqui. Ó. É o que acontece na grande tribulação. Mas esses daqui serão castigados depois de muitos dias. Então tem que haver uma ressurreição para eles. Para anjos, não. Eles estão aprisionados. Mas para os reis da terra, eles vão morrer, é claro. Então eles têm que ir para algum lugar. É para o Sheol. Porque é só no grande trono branco que o Sheol, a morte, são lançados no lago de fogo. Só no grande trono branco. Então, toda essa informação está aqui dentro. Pegou? Isaías 26, do 1 ao 5, primeiramente. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Veja, naquele dia, mais um cântico. Então, contexto, né? Veja bem, vamos ligando os contextos. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Na terra de Judá. Na Jerusalém da terra. Aqui existe. Ela vai ser purificada, mas ainda vai existir. Temos uma cidade forte. Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Abri-vos as portas para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Verso 5. Porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada, abate, humilha, até o pó, até a terra, até o pó. Aí depois a gente pega os versos 10 e 11. Vamos lá. E olha agora para que tempo o Senhor nos leva. E o que ele nos revela. Ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça. Ao que se refere? Vou ler. Eu vou ler, depois eu volto para explicar que vai ficar melhor. Vou ler o 10 e o 11. Ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele comete iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está levantada, mas nem por isso a veem. Porém, verão o teu zelo, o teu zelo pelo teu povo e se envergonharão. O teu furor por causa dos teus adversários que os consuma. Aí você, leu aqui. Aqui isso se refere. Além de você precisar de saber de que tempo está falando, você precisa de uma palavrinha no hebraico aqui que vai mudar toda a situação. Mas, assim, vai de pesquisa, né? Não é fácil chegar nessa conclusão. A que tempo se refere? Nós estávamos lendo e estamos vendo que está falando do tempo da vitória de Cristo, do reino estabelecido, não é? Então, dentro do reino estabelecido, olha o que está acontecendo. Ainda que se mostre favor ao perverso, porque vai ter perverso dentro do reino de Cristo, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão. Irmãos, quando que vai ter a terra da retidão? Só quando Jesus voltar. Ele comete iniquidade, o perverso, e não atenta para a majestade do Senhor. Aí você pode dizer, será que é isso mesmo? Irmãos, Isaías 14 fala que haverá maldição para quem não subir à festa dos tabernáculos. Se o Senhor fala isso é porque vai acontecer.
E fala, essa é a praga que acontecerá sobre a família dos egípcios, não vai cair chuva sobre ela, vai ter rebelião dentro do milênio, mas vai ter castigo imediato. Pessoas vão pecar, mas vão morrer por isso. Não vai ser como aqui nesse reino. E é bom que haja esse contraste para a gente ver a diferença. Num mundo como esse, onde o Senhor Jesus ainda não assumiu o seu poder e não está reinando, que todo mundo faz o que quer, nos tribunais acontece injustiça, a justiça é torcida, o injusto prevalece, os governadores, os presidentes mentem, roubam e, de novo, o povo coloca eles lá para governar. Isso não vai acontecer no reino de Cristo. E para mostrar que aí as nações ainda terão liberdade, poder de escolha, livre-arbítrio, elas ainda vão poder escolher. E mesmo na terra da retidão, muitos desses que são chamados de perversos farão a perversidade. O Senhor não vai impedir, mas também vai castigar na hora. Entendeu? E eles vão ressuscitar no grande trono branco para receberem o seu julgamento. Então, a terra da retidão é isso daqui. Agora, verso 11. Senhor, a tua mão está levantada, mas nem por isso a veem. Porém, verão o teu zelo pelo teu povo e se envergonharão. O teu furor por causa dos teus adversários que os consuma. A palavra furor aqui, olha só qual é a palavra. Olha como vai mudar. A palavra furor é a palavra esh, que é a palavra fogo. Todos os textos. Aí colocaram furor, mas é fogo. Então, olha o que está acontecendo aqui. Disse que o Senhor está aproveitando para falar que dentro do milênio, na terra da retidão, haverá injustiça, haverão perversos, mas esses perversos vão ver que o Senhor tem zelo pelo teu povo e que o teu fogo os consuma. Mas aqui, como eu identifico que está falando do milênio, aqui está falando do final do milênio. Que Satanás vai juntar as nações da terra, vai levar contra Jerusalém, e você sabe, né, quem que vai estar na Jerusalém ali embaixo, ou seja, a Nova Jerusalém não estará na terra. Não faz sentido a Nova Jerusalém ser cercada por Gog e Magog, mas Deus vai permitir que Satanás tente as nações. Elas vão ter que ser postas à prova. É justo. Elas estudaram, aprenderam, foi profetizado que aconteceria, mas é questão de fé. Elas vão ser postas à prova. É um tempo no qual nós não conhecemos quanto tempo será, mas Satanás será solto. Ele vai juntar as nações, elas vão sitiar a cidade e disse que muitos iriam ver o zelo de Deus pelo povo dele e que o fogo iria consumir. Que o teu fogo os consuma. É igual tá Apocalipse 20. E como a gente identifica uma coisa com a outra? Pelo contexto aqui. Terra da retidão, os perversos, que o teu fogo os consuma. Entendeu? Então, foi o texto mais pesado aqui, né, para se falar. Agora, o Senhor vai fazer uma mágica aqui. É uma coisa linda. Verso 14. Eu vou ler do 14 ao 16. Depois eu volto e explico. Diz assim: Mortos não tornarão a viver. Sombras não ressuscitam. Por isso os castigaste e destruíste, e lhes fizeste perecer toda a memória. Verso 15. Tu, Senhor, aumentaste o povo. Aumentaste o povo e tem sido glorificado. A todos os confins da terra dilataste. Senhor, na angústia te buscaram. Vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. E eu anotei aqui para a gente pular para o verso 19 para resumir. Verso 19. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Vão ressuscitar ou não vão? Diz que mortos não ressuscitam. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará a luz aos seus mortos. Ponto. Já tem uma pergunta aqui, né? Mortos ressuscitam ou não?
Verso 20. Ao conselho. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Paulo tinha esse texto aqui em mente, viu? Verso 21. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Pronto. Aqui as coisas estão sendo... Deus está falando coisas a respeito da grande tribulação, do milênio e depois do milênio, só que ele bagunçou ali. Ele inverteu as coisas para ficar misterioso mesmo. Agora, vamos pôr os pingos nos is, que vocês vão ver que não tem dificuldade e que aqui está mostrando para a gente o que haveria de estar claramente lá no Apocalipse 20. E que Paulo, baseado nesses textos, escreveu 1 Tessalonicenses 4, falando que a igreja haveria de ressuscitar na primeira ressurreição. Então, do 14 ao 16, né? Vamos lá. Como eu já li, vai ser fácil concluir o pensamento. E aqui a gente fecha o vídeo. 14. Mortos não ressuscitarão. Mortos não tornarão a viver. Pode ver que está falando de mortos, não os do Senhor. Sombras não ressuscitarão. Por isso os castigaste e destruíste, e lhe fizeste perecer toda a memória. Esses são os que não são do Senhor, mas que morrem em todas as gerações, em todos os tempos e até dentro do milênio. Lembra que nós acabamos de ler que dentro do milênio tem perversos. Verso 15. Tu, Senhor, aumentaste o povo e tem sido glorificado. Milênio. A todos os confins da terra dilataste. Restauração dentro do milênio. Verso 16. Senhor, na angústia te buscaram. Vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. E se você ler aqui os versos 17 e 18, vai falar coisas do tempo da grande tribulação. Mas, seguindo os mesmos passos, vamos para o verso 19. Olha o contraste. Os vossos mortos, os do Senhor, os que morrem em Cristo, e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Primeira ressurreição. Despertai e exultai os que habitais no pó. Daniel 12. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Não falou nada em relação ao tempo, mas vai haver ressurreição, tanto de justos como de injustos. O Senhor Jesus também fala disso lá em João 4 e 5, só que ele não fala nada do milênio, não tem como, a igreja não está preparada para entender isso, não estava preparada, nem tinha uma igreja formada ali, naquele tempo. Então, precisa de conjugar todos os profetas para você entender que entre uma ressurreição e outra existe tempo de diferença. E esse tempo é exatamente 1000 anos. Então, veja bem que os mortos não ressuscitam. Não ressuscitam quando? Na primeira. Porque lá no grande trono branco, todos ressuscitam. Todos. O Sheol, que é uma prisão onde ficam as almas dos mortos, fica vazio. E depois, como ninguém vai mais morrer, porque a morte será aniquilada, até o próprio Sheol vai ser lançado no lago de fogo. Então, Apocalipse 20 não pode contradizer Isaías e nem Isaías o Apocalipse. Mortos não ressuscitam, como é falado nos versos 14 e 16, em contraste com os mortos do Senhor que ressuscitam. Entendeu? Então, em Apocalipse 20, sim, todos ressuscitarão. Mas mortos que não são do Senhor não ressuscitam na primeira ressurreição. Agora verso 19, né? Para pegar aqui de novo. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como um orvalho de vida. A chuva, Espírito de Deus. A terra dará a luz aos seus mortos. Aí vem a dica do Senhor. E essa dica aqui não é para os que morrem, é para os que estão vivos e permanecerão vivos até o fim. Esse texto também ajudou o apóstolo Paulo a entender que nem todos dormirão, mas transformados serão todos. Esse texto aqui que nós vamos ler, somado com Daniel capítulo 12, que fala que bem-aventurado aqueles que permanecerem até 1335. Ou seja, pessoas vão ficar vivas até o fim. E de fato, tem muitos textos de nações que restam e passam dessa vida para outra.
o Senhor protegendo nações no tempo da grande tribulação. Muitas nações vão ficar vivas. Como é que encaixa isso na linha pré-tribulacionista? Sendo que eles acham que Deus não tem poder nem para proteger a igreja. Como é que nações vão ficar vivas até o fim? Então, verso 20. Pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as portas sobre ti. Não é os quartos do arrebatamento secreto lá. Para quê? Já está lá em cima, não tem que fechar a porta e esperar até que passe a grande tribulação. Está falando do povo que fica aqui na terra. Povo meu. Não está falando só de Israel. Nossa, eles vão inventar tudo aqui, eu já imagino. Vai, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Lembra que Paulo fala no toque da última trombeta? Num momento haverá ressurreição? Daqui, Paulo está tirando. Verso 21. Essa é a dica para aqueles que vão estar no tempo da grande tribulação e deverão ficar vivos até o fim. E é claro que essa dica precisa-se de outros textos para entender como isso vai ser possível. Precisa de textos onde fala de deserto e todas aquelas questões que já foram abordadas no canal Reino Eterno. Verso 21. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. Quando o Senhor sai do lugar, é quando toca a última trombeta. A igreja vai ser arrebatada, já é ali sexto cálice da ira de Deus, o sétimo vai ser derramado sobre toda essa terra, e aí acontece aqueles eventos que estão em Daniel 7, em Daniel 7, e depois em Apocalipse, lá 19, 17, 18 e 19. De novo. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Por quê? Porque os mortos vão ressuscitar. E aqui, claro, que está implícito também os mortos que vão ressuscitar no grande trono branco. Mas já ficou claro, né? Já ficou claro aqui que os mortos que não são do Senhor não ressuscitam. Aqui que você não pode perder o pensamento. Mortos não ressuscitam. Mas Isaías falou, os teus mortos e o meu cadáver ressuscitará. É claro que tem que ser aqueles que vão fazer parte da primeira ressurreição. Se você entende que mortos não ressuscitam e entende que só a igreja ressuscita, o Apocalipse 20 entraria em contradição. Porque fala lá em Apocalipse 20 que os que não ressuscitaram na primeira ressurreição ressuscitarão nessa segunda. E esses podem receber o dano da segunda morte. Bem-aventurado e santo é aquele que faz parte da primeira ressurreição, porque sobre eles não tem o dano da segunda morte. Agora, os que não ressuscitam na primeira podem sofrer o dano da segunda morte. Vai depender do que está escrito no livro das obras e no livro da vida. Não quer dizer que o livro das obras e o livro da vida vai servir para condenar todos os que não ressuscitaram na primeira, porque muitos vão ser absolvidos. Vai depender das obras. E o livro da vida vai ser para constar se o nome da pessoa está escrito ou não. Não está escrito? Por que não está? Está escrito? Por que está? Abre-se o livro das obras para provar. Assim como o trono de Cristo, 1000 anos antes, não serve só para condenar e nem só para galardoar, assim o grande trono branco, que também é o trono de Cristo, não é um outro trono, é o trono de Cristo, só são momentos diferentes. Também serve para galardoar, para absolver e para condenar, mas não só para condenar. Isso é justiça. Lembrando que nós lemos no capítulo 24, a ideia é que tem que ser conjugada com isso que nós lemos, que em Isaías 24 fala que os reis da terra serão castigados na terra, e as hostes do céu no céu serão aprisionados e depois de muitos dias castigados outra vez. Porque o primeiro castigo já é não fazer parte da primeira ressurreição. Já é serem aprisionados, ficarem no Sheol. Agora, depois de muitos dias, o Senhor não falou, depois de 1000 anos, mas lembra Isaías 11. Lembra Salmos, os dias da criação. Aí vem o Apocalipse e confirma. Significa que se você soma os dias de Gênesis
com a revelação do profeta Isaías, nesses textos aqui. Salmos, um dia para Deus é como 1000 anos como um dia. As questões das festas. Principalmente esses textos são os principais para você separar uma ressurreição da outra. Você tem o que está escrito em Apocalipse 20. Só que lá o Senhor já entregou de uma maneira mais fácil para a gente. E mesmo assim, existem cristãos que torcem aquilo. Ok, o que eu provei com tudo isso? Que o apóstolo Paulo já se baseava nesses textos aqui, e ainda mais com outros profetas, que ele falou de trombeta, a voz de arcanjo, ele já se baseava nisso daqui para construir 1 Tessalonicenses 4. E claro, 1 Coríntios 15, e claro, 2 Tessalonicenses capítulo 2. E que a igreja não é arrebatada antes da grande tribulação, entendeu? E que a primeira ressurreição que o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4 são aqueles que fazem parte da ressurreição de Cristo, os mortos do Senhor. Os outros não ressuscitam, como o profeta Isaías falou, mas têm que ressuscitar depois de muitos dias, como o profeta Isaías falou. E esses muitos dias, eles vão cair lá em Apocalipse 20, que seria depois de 1000 anos. É assim. Eu acredito que deu para você entender.